Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto Ran, Os Senhores da Guerra. É um épico de 1985 que foi o grande regresso à época do realizador japonês Akira Kurosawa numa produção entre Japão e França, mais uma vez a trazer uma trama shakespeariana, neste caso é adaptado, inspirado no Rei Lear, aqui com um ancião e os seus 3 filhos e a retirada do pai que vai desencadear uma trágica luta pelo poder, mas no Japão do século XVI. Quem também ainda não tinha visto este filme é o Mário Bomba, o ator e dobrador, não é? Esta palavra sempre dobrador. Obviamente esta conversa vai ter spoilers, portanto vão ver o filme e depois venham ouvir a nossa conversa. Eu já tinha visto 12 ou 13 filmes do Akira Kurosawa antes deste, mas este foi o teu primeiro filme dele, não foi? Não, sim e não. E vou-te explicar porquê. Quando era miúdo, houve muita coisa que eu vi, impulsionado pelos meus pais, que gostavam de cinema menos mainstream. Então foste induzido nessa altura? Sim, eu fui aquele rapaz que viu A Grande Farra, por exemplo, antes da altura certa de a ver, com olhos de ver, etc. Portanto, eu provavelmente vi algumas coisas, ou pelo menos partes, quando era miúdo. Mas lembras-te assim de alguma coisa? Lives, mas nem te sei dizer de qual, sinceramente, até pode ter sido este. A primeira vez que eu vi, como deve ser, de uma ponta à outra, sim, foi agora. Foi ontem à 1 da manhã? Foi ontem à 1 da manhã que me dei uma autoesfrega muito, muito prazerosa, no entanto. Mas já vamos falar disso, mas antes queria-te perguntar o que é que tu achas, e sabendo que tu gostas de cinema, se esta ideia de haver filmes imperdoáveis faz sentido para ti, se há coisas que as pessoas já deviam ter visto, ou se vamos sempre a tempo de descobrir alguma coisa. Claro que faz sentido, e por mais de uma razão. Primeiro, porque somos todos humanos e não conseguimos chegar a tudo. E segundo, porque para mim dá-me um grande alívio saber que não sou só eu, porque nós passamos uma data de tempo da vida, é uma vergonha isto, eu não ter visto aquilo, e inclusivamente, tipo, não a mentir, mas a omitir que uma coisa que nunca tenhas visto, não, eu vi isso tudo. Não, quando na verdade, acontece a toda a gente, claro que sim, pode acontecer, e espantar-te-ia com certeza saber a quantidade de pessoas que não viram certas coisas de forma imperdoável. Sim, eu já percebi ao longo do tempo em que comecei a preparar este podcast que há imperdoáveis que para mim são mesmo imperdoáveis, e há outros que vão aparecer neste podcast que as pessoas dizem, como é assim? É claro que já vi. Mas enfim, perguntar então, se tu quando eras puto já tinhas visto alguma coisa do Kurosawa assim, pronto, coisas que não te lembras bem, porque é que só agora é que de repente viste um filme dele? Nunca tiveste curiosidade de ir espreitar alguma coisa dele? Sabes uma coisa? É transversal a algumas coisas que eu fui sendo, entre aspas, confrontado com quando era miúdo, através dos meus pais, como eu disse, principalmente do meu pai, que eu pensei, é muito como viajar para longe, porque o que está aqui perto, sim, vai sempre haver tempo. E acabas por, sabes, aquela malta que já foi à Tailândia, já foi ao Vietnã, mas nunca foi já foi ao Suriname, mas na verdade não conhece Barcelona, estás a ver? Ou até aqui dentro do país, não é? Ou até aqui dentro, sim. O Bom Jesus de Braga nunca fui, etc, esse tipo de coisas. Que por acaso fui. Mas Só para dizer que por acaso fui. Mas é muito por aí. Como houve coisas que eu só fui sendo confrontado, algumas coisas do cinema francês, que o meu pai era extremamente adepto quando eu era miúdo, que eu fui só revendo depois. Porque não só do ponto de vista académico, como do ponto de vista meu de curiosidade, acabei por ir buscar, tal como nas viagens, ir buscar coisas que não sei bem quando é que seria a próxima oportunidade de fazer isso. E portanto aquilo que estava mais próximo não fiz logo. Do que é que eu guardo essas ideias? Guardo os quadros. Os quadros do ponto de vista de enquadramento de cinema. Sim. Guardo as cargas de cavalaria pelos campos verdejantes
com os estandartes ao vento, guarda essas imagens que eu me lembrava. Obviamente que isto, como deves calcular, não chega para dizer qual é o filme do Kurosawa. Não, mas já diminui um bocado o espectro porque sim. ele não fez muitos filmes a cores e não fez muitos filmes de samurais a cores. Portanto, ou foi este, ou foi o Kagemusha, que é ótimo dizer esse nome, ou Gosto um ou muito outro. de Kagemusha. Que por acaso foi... Pronto, este podcast, como eu te estava a dizer, não é de factoides de cinema, mas achei curioso que esse Kagemusha foi uma espécie de ensaio para este run que o Kurosawa preparou ao longo de 10 anos, até fez um storyboard em que fez pinturas de cada plano, cada quadro, ou seja, cada plano tornou-se realmente um quadro, e há exposições à volta desses storyboards. Mas o que é que tu achaste deste filme? E viste tarde e a más horas, é um filme denso, pesadão, mas o que é que retiraste deste filme? Olha, retirei o conceito... várias coisas. Retirei primeiro o conceito que a linguagem shakespeariana é efetivamente transgeracional, transglobal, trans, tudo e mais alguma coisa. Porque... E que pode ser transportada para um ambiente que não tem nada a ver com o universo de Shakespeare e continuar a ressoar. Com certeza. Não só no épico, como no atual, do ponto de vista de relações de poder, como inclusivamente atual no sentido de relações de poder versus relações familiares, que deveriam ser sempre mais fortes e que demonstra-se muitas vezes que não são assim, que não é assim, como inclusivamente na estética apresentada. Que eu aqui faço uma chavetazinha e tento abranger dois assuntos. Primeiro, um disclaimer, é um alívio, não é alívio que eu quero dizer, é um prazer retornar durante um bocadinho à estética, vou arriscar a dizer, tradicional shakespeariana. O que é que eu quero dizer? A estética que tu chamaste densa ou pesada, mas uma estética que eu prefiro chamar de assertivo, de vincado. Porque o denso e pesado tem, obviamente, a conotação de que, olha, aquilo não é para ver a qualquer altura, não sei o quê. Eu percebo. E comungo dessa opinião. Mas eu gosto de falar do vincado porque vivemos numa altura de novas estéticas e de novas visões teatrais mais abertas, mais naturalistas, reinterpretações de Shakespeare modernas que eu, atenção, gosto, acho maravilhosas, se forem boas, claro. Mas que às vezes, se calhar, tiram o poder do texto em prol de demasiada estética. Tiram o poder da mensagem, não por demasiada estética. Este também tem uma estética bastante retinta, bastante forte. Só que acho que a melhor maneira de dizer é a ausência de leveza. Quando o assunto trágico é tratado como tal, como trágico. É uma tragédia. Sim. O que nós assistimos é uma tragédia. E mesmo as tragédias hoje em dia são levadas de uma maneira leve. Leve. As reinterpretações de Wojciech da vida, tudo é muito leve, tudo é muito casual e muitas vezes tratado de forma trágica assuntos mundanos, que não quer dizer que não possam ser trágicos, mas de outra maneira também tratado de forma leve assuntos densos, de tragédias antigas. Eu não sei se é as adaptações atuais quererem ser leves, se é não conseguirem carregar em si esse peso trágico, ou seja, não conseguirem transpor essa tragédia da melhor forma possível. Porque eu estava-me a lembrar de uma encenação que vi há uns anos do Ricardo III, não aquela que nós vimos, outra, e fez muita confusão como é que um texto tão forte como aquele se perdia com um mecanismo que na altura pareceu-me que era este, que era todos os atores da peça às tantas encarnavam o Ricardo III, punham um balão nas costas a fingir a corcunda. Só que o problema é que cada vez que faziam isso, todos os atores também mudavam de personagem. Portanto, tu não conseguias criar ligação a nada a não ser uma referência que tu provavelmente já tinhas porque foste ver uma peça que já conhecias. E eu nisso não sou fã, porque acho que não podemos estar à espera de que um texto viva só pela existência do próprio texto. Nós também temos de saber respeitar e valorizar esse texto, que é uma coisa que ele faz aqui no Run, que é, ou seja, ele muda o Rei Lear de uma ponta à outra, não é? Acho que até ao início ele só foi para o Rei Lear já depois de pensar em fazer este projeto, mas lá está, esse peso trágico, essa densidade está lá toda.
Sim, com certeza. Voltando ligeiramente atrás no que tu estavas a dizer, eu não desmereço de maneira nenhuma as novas encenações. E, por exemplo, esse exemplo que tu deste, que eu me recordo dele, e muitos outros, muitos outros épicos, inclusivamente fora de Shakespeare. Lembro-me de há pouco tempo ter visto muito antes de estar outra vez o tema na moda, mas há uns anos vi se não me engano, no Chapiteau, uma versão muito livre da vida de Napoleão. E era muito interessante porque, se for tratado, vamos ver se eu não vou inventar palavras, bufonicamente, sob uma forma satirizada e, portanto, com o cuidado de dizer a partir, levemente, muito, very loosely, a partir da obra, não tenho problemas nenhuns. Eu vou ver uma comédia levemente inspirada numa coisa do Shakespeare. O Chapiteau, por exemplo, é riquíssimo nisso. O grupo do Chapiteau é riquíssimo nesse aspecto. Já fez com o Hamlet, já o fez com o Macbeth, fez com várias coisas, de uma forma muito limpa, muito leve, em que essa história, por exemplo, dos balões se adaptava bem, o balão para fazer a corcunda do Ricardo. Agora, há duas razões que me custa mais encaixar, conforme tu estavas a dizer. A leveza pela leveza, só por demonstrar esperteza e ginástica, flexibilidade do ponto de vista da encenação, eu sou um bocadinho mais avesso e torço mais o nariz. Outra razão que eu então revolto um bocadinho mais é por haver, muitas vezes, até me parece quase subconscientemente, uma repulsa atual pelo assunto pesado ao sério. Ou seja, é melhor não tocar nisto desta forma, não vá ofender alguém. Porque há sempre alguém que se ofende com isto ou com o outro. Portanto, essas são as duas razões pelas quais eu estou de acordo contigo em desmerecer um bocadinho essas novas abordagens. Se é uma abordagem séria ou trágica, acho que sim. Mesmo com novas abordagens, mesmo com nova roupagem, não tenho nada contra. Se o peso da linguagem estiver lá, se o peso da mensagem estiver lá, se o peso da definição trágica estiver lá, ou seja, queda de homem grande e a sua recuperação ou não, para mim vale. Agora, não podem a chamar tragédia se os requisitos, entre muitas aspas, do que é trágico não está respeitado. Percebes? Sim. Há tragicomédias, sim, mas aí, para mim, ainda é mais complicado. Tens que respeitar o trágico e o cómico. Exatamente. Que temos isso neste filme do Kurosawa. Temos por causa do Bobo. O Bobo está lá, está que presente. diz as verdades que ninguém quer ouvir. Que ninguém quer ouvir. Mais uma razão para isto ser atualíssimo. A necessidade de alguém que é presente, é transversal à história do teatro. Nós vemos a Gil Vicente e temos o Bufão, temos o Jester, está sempre presente. Há alguém que a brincar, o Parvo, o Sandeu de Vicentino. Do Alta Barca do Inferno. Pronto, há alguém que te diz as coisas como elas são, porque a sociedade está formatada para não as dizer. E mais, está formatada para rotular como parvo e como maluco aquele que as diz. Exato. E está lá presente. E porque, por ser parvo e maluco, tem essa hipótese de dizer as verdades, não é? Com certeza. As pessoas toleram mais. É-lhe permitido. E ele aqui ganha um papel muito grande em determinadas cenas do filme, porque basicamente serve de conselheiro, não é? O Bobo serve de conselheiro à figura do ancião. E o tutor do ancião do rei caído. Sim. É ele que o guarda enquanto é possível. É ele que toma conta dele. Spoiler alert. É ele que toma conta dele sempre que o único fiel que fica com ele tem que se ausentar para tratar das questões políticas, para assegurar a paz, para assegurar ao regresso à normalidade e ao equilíbrio. Já lá vamos mais ao final do filme, mas eu gosto muito da forma como a cor é utilizada para distanciar as personagens. Neste caso, quando são apresentados os filhos, cada um vestido de uma cor diferente, e as personalidades deles, não é? Fica logo vincado desde o início que há ali uma cisão entre os três filhos, um dos três filhos e o pai, neste caso o filho mais novo, porque o filho mais novo desdiz o que o pai está a dizer, não é? Aquela questão de 3 canas não se partem juntas, ele diz que sim, ou seja, é o único que tem a coragem de contradizer o pai, mas é o único que no fim vai apoiar o pai, não é? Sim. E por inversão, mas isso é o mais shakespeariano possível, sim, ao Lear. Mas está muito bem passado muito essa bem ideia. passado. Mas duas coisas que tu não mencionaste, que é muito curioso e que me fizeste lembrar,
com uma conotação muito interessante que posso ter sido só eu a ver, atenção, eu não sou nada daquelas coisas artísticas do estilo e vista a referência que não sei o quê, e se calhar fui eu só o único que vi, mas a cor base do Rei Caído ser uma cor neutra, Sim, sim. o branco, no final de tudo, ele que fez tanta violência, E que tem de testemunhar os efeitos da e que violência. tem de testemunhar os efeitos posteriores da violência que ele viu, muito Macbethiano também. Ele tem que testemunhar tudo aquilo quando ele era algo ativo do ponto de vista político e guerreiro. E quando ele abdica, a sua neutralidade simboliza que ele, no meio disto, o seu papel no final é tão ou mais responsável do que quando estava em parte ativa, que é o de ser a coesão pacífica de tudo. Ser a ligação, ou seja, nele perdeu-se a pomba. Ou seja, o único sinal de que era possível a pacificação e que estava assegurada quando ele, mal ou bem, estava ainda à frente das coisas. Os irmãos estavam juntos nessa altura. E a outra questão, a questão das flechas unidas, para mim, eu li, surpreendentemente, como sendo um risco e ao mesmo tempo que o realizador quis passar uma mensagem, muito grosso modo, não sei se foi isso que ele pensou. Sim. Mas o facto dos feixes unidos, que simboliza a força, é o símbolo da palavra fascismo. E pronto. O primado pela força da união, mostrar-se que nem sempre é assim. E que no individualismo quase sacrificial, o último que se sacrifica contra a opinião geral, se calhar é quem assegura, unido pelas pontas, colado com cuspo, mas é quem assegura o equilíbrio e a manutenção da paz. Mas essa menção ao fascismo faz sentido até pela forma como depois o filho mais novo é ostracizado por causa disso, não é? E é muito interessante depois ao longo do filme tu vês as dinâmicas dos irmãos e as constantes desilusões do pai com os dois mais velhos. Mas voltando a Shakespeare e voltando ao Rei Lear, tu, antes de começarmos a gravar, eu perguntei, tu disseste que já tinhas lido o Rei Lear, além do espírito da história, o que é que ficou mais da peça original, do que tu te lembras e que consigas falar agora? A condensação de uma vida, que é aquilo que está muito bem para mim, está muito bem. Eu, aliás, tivesse que fazer alguma ressalva do próprio filme, do trabalho de ator de cada um. Eu não me lembro do nome do ator, mas quem faz o Lear do Kurosawa, que é de uma força, uma mistura de experiência com peso e responsabilização de idade e principalmente com o peso e o assoberbamento da vida. Sim. Que é uma coisa que é muito presente em todos os Lears, que é, quer se queira, quer não, a resposta final tem que estar na simplicidade. O acarretar de experiência traz também peso de responsabilização e peso. A vida carrega-te com peso. A vida carrega-te com ónus, com dores, com responsabilizações. E às vezes a resposta está no mais simples. Há uma personagem que não referimos ainda que eu acho muito interessante, que é a do cego. Sim. Que foi vítima do ancião, ficou cego em troca da sua vida. Em troca da vida, na altura que ele andava a conquistar os castelos todos, etc. Que perde a única coisa que lhe era, de alguma forma, o contacto com a realidade e que é o que o faz, como é que eu ia dizer isto? Alinhar no carreiro dos desalinhados. É o único que regressar ao caminho dos perdidos. Em que os outros estavam. Portanto, é alguém que consegue recuperar temporariamente uma linha condutora de vida através do instrumento que ele tocava. Exatamente. E quando ele o perde, volta a perder-se. Volta a perder o caminho. E para mim, o Grande Lorde, Sim. É o somatório de todas as dores dos outros todos. Ele absorve essas dores todas. E essa é a carga da vida que ele demonstra. E essa é uma interpretação, para mim, maravilhosa, porque é a interpretação transversal a todos os Lears shakespearianos, que é a carga da vontade de regressar a uma simplicidade, com cuidado para não abandonar a responsabilização. Este, para mim, é o corolário intelectual, artístico, o que lhe queiram chamar,
que é para mim a grande manifestação da personagem do Lear, para toda a gente na vida e para todos os anciãos, nunca sei. Acho que é anciãos. Pronto, que é o de ensinar os outros que ao fim e ao cabo, por muito que acumulem, o que interessa é a simplicidade. Vão pelo equilíbrio, vão pela simplicidade. E por mais experiência que tu tenhas e por mais anos de vida que tu tenhas, não estás livre da vida de repente de fazer perder a cabeça, não é? Que é o que lhe acontece às tantas. Aliás, é uma cena lindíssima quando o ancião está a sair do castelo em chamas e vês os soldados a afastarem-se para o deixarem passar. E o que tu vês no olhar dele parece que ele morreu por dentro. É extraordinário como é que um ator consegue mostrar isso, não é? E uma coisa maravilhosa, além do trabalho dele que é maravilhoso, ele é muito mais jovem do que aquilo que ele está no filme. O ator era, nessa altura, muito mais jovem do que ele está no filme. Embora aquele passo ao longo de, não são décadas, mas tu assistes a um envelhecimento precoce nele. Ele está a maquilhagem muda completamente e a atitude dele com o corpo, com tudo. E o cabelo também. O cabelo, tudo muda. Tu assistes é muito curioso, tu assistes a um Lear a crescer em sabedoria e a decrescer em contacto com a realidade e a decrescer em aspecto físico e em sanidade com o filme, que é uma condensação para mim maravilhosa. Foi todas as coisas que eu reparei, não sei se é propositado ou não, é uma condensação maravilhosa da personagem do Lear com a personagem das bruxas macbethianas. À medida que a sabedoria sobe, decresce o contacto com a realidade. Decresce o contacto com a realidade, mesmo com o mundano, mesmo com o aspecto, mesmo com aquilo que rege uma sociedade em que o formal era tudo, não é? Em que o respeito pelo formal e pela imagética, pela iconografia, era tudo. E essa junção, essa mudança dos dois pesos da balança está genial do ponto de vista da imagem. Acho maravilhoso. Por falar em imagens, eu acho, pronto, como disse no início, eu vi vários filmes do Kurosawa, mas acho que este, de longe, foi o mais visualmente arrebatador de todos. É impressionante que, de facto, cada plano é extraordinário. Desde aquele plano com o pôr do sol em que estão em cima de um telhado, e acho que é nesse plano em que o ancião diz que é mais fácil odiar. Aliás, até tinha apontado essa frase: olha para mim com ódio, pois será mais fácil de suportar, que está a falar com a rapariga, a irmã do rapaz cego. São mesmo imagens, aquele clichê de cortar a respiração faz sentido, não é? Sim, de maneira. Há duas imagens que eu guardo na memória, tudo bem que foi ontem, guardo na memória, que é um plano que tu já falaste, que é ele a sair dos portões com o castelo a arder e com aquele magnífico telhado tradicional. E outra imagem que tu não falaste, para mim é marcante, que é quando ele vê quase uma personagem da assombração a brilhar a um pôr do sol lá em cima, a personagem da ex-mulher do filho, da que é perseguida por não ser morta pela nova mulher, portanto, da ex-cunhada e nova mulher do outro irmão, e que acaba, spoiler alert mais uma vez, e acaba no final tragicamente também, juntamente com o único protetor dela. E essa imagem dela lá em cima, como sendo um dos últimos pontos de contacto com a realidade para o velho Lord, não é? E que não era nem leve, porque era a única que mantinha com a realidade pacífica anterior. Era a mulher que já era a mulher do irmão antes dele morrer, antes dele a rechaçar para casar com a cunhada. E a própria imagem quase deificada lá em cima, é maravilhosa, num plano contrapicado fantástico dele. Mas sim, tens imagéticas ali fabulosas. E ressalvo outra coisa. É dado com uma desimportância, ou seja, não é olhem para este quadro que eu criei. Não é isto. Está a acontecer outra coisa, acontece ser neste local que é maravilhoso. Percebes? Com uma desimportância, com uma leveza fabulosa nesse aspecto,
que para mim tem outro pormenor, que é realça o verdadeiro peso que tem que estar, que é o do texto, da narrativa da história. E a solenidade, não é? Sim, exatamente. O solene todo que isso apresenta, que só pode ser apresentado se tornares leve o resto. Sim. O resto é passageiro, é apenas um móvel. Acontece que é um móvel maravilhoso, não é? Estava-me a lembrar de falar dos planos. Eu não sei se foi neste filme ou no Kagemusha, mas contam a história de... Acho que nem sei se até foi o George Lucas ou o Scorsese, porque eles produziram o Kagemusha. Foi um filme produzido com dinheiro americano. Que perguntaram a Kurosawa como é que ele compunha os planos. E ele diz, bem, eu neste plano, à esquerda tenho um aeroporto, à direita tenho uma antena de televisão, portanto tenho de filmar aqui. Mas é engraçado que mesmo com essas limitações, e eu às tantas no início do filme, não percebia se aquele ruído era vento ou se às tantas era um avião a passar, porque é muito pesado. Mas é muito interessante como com tantas limitações de espaço, de tempo, ele consegue fazer uma obra que tem toda essa solenidade. De facto é extraordinário. E com tempo, desculpa. E com tempo, sim. E com tempo, sim. Ou seja, com tempo em cada plano. Sim. Não sentes a pressa do corte. Exatamente. Não sentes a pressa do... Bora, agora não está a passar avião, bora, gravar. Estás a ver? Que é uma coisa que acontece muitas vezes hoje em dia. Aquele plano da primeira refeição depois da caça. Sim. Parece interminável até o velho Lorde adormecer e toda a gente com muito cuidado, vamos não incomodar, que eu acho que é fantástico. Fantástico. É mesmo. E depois também, não mencionaste, mas eu estava a pensar nisso, que quando depois das traições dos filhos mais velhos, tu sentes o orgulho do pai ainda em relação à decisão que tomou, em dizer que o outro filho estava errado, e tu sentes o orgulho dele em não querer confrontar o filho ao início, não é? Isso é de um peso, e eu não sei como é que isso está no Rei Lear. São 3 filhas e não 3 filhos, mas acho que é extraordinário e também, lá está naquele ator, e também acho que a representação dele também tem muito a ver com o teatro Noh, que é um teatro japonês muito tradicional. Pronto, são coisas que me estavam aqui a surgir. É um casamento feliz. É um casamento feliz entre essa estética tradicional da cena japonesa. Sim. E de algumas características que se tocam com isso no teatro shakespeariano. Agora, posso-te dizer que, para mim, quando se fala muito do isolamento do poder, passa muito por aí. Quando há escolhas que um homem, o mesmo homem, tem que fazer entre o cargo e o que ele é. Sim. Entre o social, familiar e a relação política, que eu acho que isso, quando se fala do isolamento do homem de poder, acho que é muito por aí. Quando tu tens que rechaçar um filho por razões de Estado, e não sei se tu reparas que é uma aula de realpolitik. É uma aula de maquiavelismo no sentido de Nicolau Maquiavel, no sentido de o político, o trabalho do príncipe, do rei, acima de tudo, sacrifique-se o que sacrificar. Que é muito presente em Shakespeare também. Ricardo III é isso constantemente. Manda matar familiares para cima e para baixo. Exatamente. Para assegurar o lugar de poder. Ricardo III, que é a tua peça favorita de Shakespeare. Ricardo III, que é a minha peça favorita de Shakespeare, e que foi um trabalho meu de final de curso, e que, por exemplo, me levou a fazer investigações históricas mais recentes sobre a história de Inglaterra, da Inglaterra medieval, nomeadamente a origem da Guerra das Rosas, que estive a reestudar há algum tempo, que é quando está localizado temporalmente o Ricardo III. Sim. Que tem uma razão de ser, é o final do feudalismo inglês, é a falência do modelo feudal inglês, e coincide com algo que é brevemente mencionado na peça, mas que não é contextualizado, pelo menos que eu me lembro, porque não tenho o texto todo presente em mãos. Claro. Não parece que seja contextualizado como deve ser. A Inglaterra tinha acabado de sair de um confronto internacional fortíssimo, mais uma vez, pasme-se, contra os franceses, que perderam. Perderam e com justa causa. Pronto. Perderam com justa causa. Os ingleses tinham pretensões, veja-se bem, ao trono francês. Sim.
e perdem um conflito contra os franceses, em que a Casa Real, que vogava na altura na Inglaterra, um nome muito engraçado de se dizer, dos Plantagenetas, exatamente, os Plantagenetas tinham ambições à Casa Real de Valois, que era a Casa Real francesa na altura. Ora, o conflito é ganho pelos franceses, fragilizando a monarquia inglesa. Dessa fragilidade da monarquia inglesa nascem duas coisas historicamente importantíssimas, que é a falência do modelo feudal, como eu já falei, não da Europa toda, mas uma falência quase meio precoce do modelo feudal em Inglaterra, no que seria o Reino Unido, mas também um conflito interno. Eles não só perdem as ambições ao trono francês, como acabam por esse modo destruir a clareza da linhagem real da própria Casa Real inglesa. É aí então que se dá a Guerra das Rosas, que resulta no conflito dos Lancaster contra os York, ganho pelos Lancaster, no papel do tal Henrique Tudor, que ganha o confronto, que é quem mata na peça o Ricardo III. Exatamente. Voltando a... Desculpem lá. Não. Esta esfrega de história inglesa. Isto é bom, um momento cultural. Há outra coisa também aqui que é muito comum no Kurosawa, que são a forma como ele mexe a câmara e a forma como a câmara se move também para acompanhar o movimento de uma personagem. Há filmes em que isso é incrível, acho que é no Yojimbo, em que ele filma a personagem a correr, mas é de uma maneira que eu não sei explicar, aquilo é especial. E aqui ele faz a mesma coisa, ele tem um domínio da técnica que é impressionante, e isto pensando que era um projeto que o acompanhou tanto tempo, mas ao mesmo tempo, lá está, tu não sentes que tudo é calculado, não sentes que é uma coisa que ele levou anos a pensar, parece tudo muito genuíno e natural, não é? Parece-me leve, simples não sendo. Exato. É uma antítese àquilo, é por isso também que é um pouco um descanso para outras coisas com que nós somos bombardeados hoje em dia. Hoje em dia parece que quanto mais mexeres a câmara, melhor o plano supostamente tens. Sim. Desde o final dos anos 90, agora um bocado menos, mas que temos aquela lógica quase documental de filmar, a câmara que nunca está bem estática, Sim. algum abandono da steady, ou seja, mesmo quando temos aquele movimento em que o olho observador tem um movimento semelhante ao do observado, portanto obriga-te a uma liberdade de movimentos que só uma steadicam é que te traz, mas o abdicar disso torna, câmara ao ombro mesmo, torna tudo mais naturalista, mas coloca-te constantemente, e acho que o objetivo é esse, dentro da história. Torna-te sempre participante. Enquanto que há um certo descanso do observador, que é um observador trágico, é alguém que assiste a uma tragédia com a qual tem que se identificar, mas não pode ser deprimido ao ponto de pensar que estou lá enfiado dentro agora. Sim. E então esse distanciamento do movimento natural da câmara, movido pela necessidade do movimento, e não ao contrário, não dar o movimento porque quero muito dar movimento. Se há necessidade de movimento, muito bem, se não há, não há. Exato. E o que tu sentes é o teu olhar natural a acompanhar o que é importante, de alguém que assiste de trás. Sim. E não aquela coisa de te obrigar a participar no movimento, a correr ao lado de quem corre. Tu nem sempre tens de correr ao lado de quem corre. É importante veres a carga da cavalaria lá ao fundo e tu destacado. Eu não pertenço àquele grupo, nem é suposto pertencer àquele grupo. Aquele grupo é antagónico da posição que o olho cénico quer que eu tenha. Para mim, muitas vezes é um erro e um sobreuso dessa imagem ou desse modo de filmar. A cavalaria está a atacar, tem que te pôr ao lado, a sacolejar como se estivesse num cavalo com eles. Mas ao mesmo tempo estás do outro lado a correr com a infantaria contrária. Isso não tem que acontecer. Exato. Nós não temos que ser omnipresentes, omniscientes enquanto espectador. É possível, é suposto muitas vezes e é permitido tu teres um olhar parcial e poderes olhar só à distância do que é da distância, da proximidade do que é da proximidade. Ajuda-te também a identificar-te com a mensagem. Sim. E o que também ajuda a identificar a mensagem, para mim, aquela sequência que só tem música, da sequência da destruição que leva à tal saída do ancião pelo castelo afora, com o castelo em chamas atrás de si. Aquilo é extraordinário, quer dizer, tu não tens uma linha de... Tu não ouves nada, é só música. Banda sonora fantástica, acho que inspirada em Mahler, pelo que li. E lá está, apesar de tu teres uma densidade do texto, a solenidade, tudo isso,
há também um grande conhecimento dos códigos visuais e de como, retirando o texto ainda está lá, não é? Aquilo foi mesmo muito bem pensado. Mais do que o texto, a linha narrativa continua presente. Ou seja, ele continua a contar-te a história sem palavras. Exato. Então, a ordem pela qual as personagens morrem não é casual. A maneira pela qual eles morrem não é casual. As mãos sob as quais eles morrem não é casual. Mesmo as mãos anónimas. Aquele importante morre com uma flecha... Estou a falar no geral. Aquela personagem importante morre com uma flecha anónima contrária, baixando, reduzindo à importância real da vida, que é: vais morrer, não interessa que mão é que te matou. Há uma continuidade estética aí e uma continuidade do diálogo não dito. Portanto, o texto continua, como tu dizes, e bem, presente na ausência do próprio texto. Ou seja, está presente a linha condutora narrativa, está presente a história, está presente, não há uma moral diretamente, há a moral trágica, não é? Que isto pode acontecer a todos e nós não controlamos o nosso destino. E por um pequeno ato desequilibrador aqui, as consequências podem ser a decuplicar. Portanto, a moral trágica está presente. Mas mesmo essa moral tem continuidade para além da palavra, continuidade para além do texto. A ordem pela qual tu vês o percorrer das imagens, a maneira como cada um morre, o que é destruído. Nós literalmente pegamos na expressão uma casa a arder quando ele sai. Ele abandona uma casa a arder. Exatamente. Ele abandona uma perda. E que efeito tem essa casa a arder no plano em que isso tudo acontece? Esta não foi a primeira adaptação que o Kurosawa fez de Shakespeare, já tinha feito duas. Eu vi a primeira, O Trono de Sangue, que é adaptado do Macbeth, que te aconselho a ver, porque não há três bruxas, só há uma. Há sim várias diferenças também. Tem imagens extraordinárias, mas é muito diferente, porque não só é um filme a preto e branco, mas tem alguma da escala épica que este filme tem. E eu não cheguei a dizer no início, mas eu de vez em quando digo porque é que não vi estes filmes antes. E foi só mesmo por um acaso, porque eu gosto muito do Akira Kurosawa. Comecei a descobrir filmes dele quando ainda estava no secundário, a tentar descobrir um bocadinho da história do cinema. Não é questão de ser precoce. Claro. Tinha curiosidade, era um nome que aparecia muito. Mas de facto gostei muito de só ter visto este filme agora e gostava muito de o ter visto no cinema, porque acho que deve ganhar, sei lá, outras camadas de compreensão, então, não é? A gente pré-combina um próximo ciclo de Kurosawa que haja ou na Cinemateca, sim, ou no Nimas. Vamos ver isto. Vamos lá ver isto no ecrã como deve ser, como merece. Também sentiste essa necessidade? Sim. Sabes quando? Não tanta cor, porque nós hoje em dia, felizmente, já conseguimos ter, do ponto de vista de cor e de imagem, uma qualidade nas novas televisões. Sim, claro. De cor. A dimensão, sim, é muito difícil de se dar em qualquer ambiente de casa. A dimensão, porque tu has de reparar que aquilo não se passa em terreno plano. Não é exclusivamente planície. Tens montanhas íngremes que, para mim, escolhidas a dedo. Porquê? O tal plano que eu falei, contrapicado do abismo, ele próprio diz: eu estou a viver um inferno aqui. Ele diz isso, o texto diz isso, é claríssimo. Sim. Ele está num submundo, ele está num plano inferior, contrário completamente à sua posição natural, que é de alguém a ver tudo de cima para baixo. Essa frase é dada no filme, é dada numa altura no filme, quando o filho vai ver a cunhada e ela está sentada num plano superior. Ele diz: vais-me pôr a mim aqui sentado, em baixo. Eu, a mim. E tu estás aí em cima. Portanto, há toda uma relação de plano, e de plano no sentido de cota, de altitude, que aquelas montanhas são preciosas para isso. Enquanto ele te filma o Lorde, o grande Lorde cá em baixo, a ficar louco e a dizer: eu estou a viver no inferno, eu estou a vê-la ali, ela está no plano superior, a única personagem ainda pura, a única personagem ainda fiel, a única personagem ainda intocada pela corrupção política, ok? Ainda por manchar. Sim. Lá em cima e ele cá em baixo.
Mas que vai ser manchada, não é? Vai ser manchada. Spoiler alert. E aí lá está, muito Macbeth aí também nessa personagem. Mas sim, é por isso que eu digo, fala-se muito da influência do Rei Lear, sim, é a base da linha narrativa do Kurosawa no filme. Agora, para mim, se dissessem assim, ok, a influência principal estética, aquilo é uma tragédia. É uma tragédia que ele vai buscar Lear, vai buscar Macbeth. Tu tens ali ligações com a tragédia antiga grega, da menos psicologista possível. Sim. É pré-tragédia moderna. Não há psicologismo, não há tu és mau, tu és bom, não. São corrompidos pelo destino. O pai cozeu o seu próprio destino no início quando faz um tratamento, entre aspas, desleal para os filhos. Ele pede democracia quando ele próprio não a dá. Exatamente. E no momento em que ele coloca essas sementes, o que nasce é precisamente a árvore da discórdia. Isto é o modelo, o arquétipo da tragédia grega. Sim. É o arquétipo da tragédia grega. Nós vemos ali na cunhada que passa a mulher, vemos ali vemos ali uma Clitemnestra, vemos ali eu sinto ali a inevitabilidade. A dada altura do filme, tu sentes, aconteça o que acontecer, faça o que estas personagens fizerem, isto é inevitável. A queda é inevitável. Exato. Não há um good outcome daqui. Não há é o universo a dizer, este caminho é Sempre a descer. inexorável, vai ser sempre a descer. Faças o que fizeres, não consegues evitar, por muito que se queira, a morte da única personagem pura ali. Não consegues evitar que o seu único protetor, contra o seu próprio senhor, ele vai cair em desgraça para protegê-la a ela, não consegues evitar que ele caia também. Isto é o percurso trágico clássico da tragédia grega. Ou como quem diz, morrem todos, não é? No fim. Como diz, jornalisticamente, morreram todos. Tu falaste aí dos planos superior e inferior, isso fez-me lembrar que isso é uma constante no Kurosawa. Há um filme dele que não é de samurais, que é um filme contemporâneo, passa-se nos anos 50, no Japão, que se chama em inglês High and Low. Em alguns países chama-se Céu e Inferno. E é muito essa ideia também, porque a história é um tipo rico cujo filho é raptado. E ligam os raptores a pedir um resgate, etc. E o que ele faz com esse filme é basicamente fazer um retrato dos que estão acima e dos que estão cá em baixo, ou seja, da classe alta e da classe mais pobre. E essa ideia é muito recorrente e ele consegue fazer a mesma coisa, mesmo na Tóquio moderna, urbana, consegue passar também essa ideia opressora de como os que estão cá em cima afetam os que estão cá em baixo. Não tens os montes verdejantes como no Ran, mas tens essa carga. E Ran, não sei se sabes, quer dizer tumulto ou caos. Sim, caos. Eu não sabia disso. E de facto, Li. pronto, leste também. Mas pronto, parece que tudo neste filme se resume a como uma má decisão pode destruir tudo, não é? Uma decisão muito que ele achava, que pensou e achou, ok, isto não tem nada aqui que possa falhar, não é? Vou entregar a sucessão ao meu filho mais velho e pronto, está feito. Correndo o risco de me repetir, é a gênese da tragédia. Quem leu o Moura Esteia, quem pegou no outro que ficou ceguinho, como é que ele se chama? O Rei Édipo. Obrigado. Quem pegou no Édipo, em que é inevitável, o oráculo funciona como a nossa percepção, a nossa consciência. A grande diferença da tragédia clássica e moderna é a ausência ou o aparecimento do psicologismo, que é a ausência da decisão máxima humana e as questões de consciência como decisão na tragédia contemporânea, que é reduz a participação divina e aumenta o grau de consciência, e o que te faz cair é o sentimento de culpa, a tua consciência a reparação dos males, etc. Eu vejo ali um casamento das duas grandes tragédias. A tragédia clássica e irrevogável, aconteça o que acontecer, vai acontecer, mas a culpa está muito presente no trabalho do ator, do Lorde, do ancião. Mas aqui a questão
também assisto a uma pequena charge política de falência do modelo moderno. Moderno, para a altura. Sim, sim. Uma decisão de como uma decisão classicista, como tudo para o filho primogénito, tem consequências trágicas, tem consequências drásticas. Ou seja, não se pode pedir equilíbrio e democratização sem um primeiro passo democrático. Estás a perceber? Portanto, eu vejo ali um casamento muito suave, muito subtil, entre os vários estilos de tragédia. Vejo um homem reduzido a normal, reduzido a pessoa normal, comum, que pode acontecer a qualquer um, como acontece no Soldado, o Wojciech, considerado a primeira tragédia moderna. Mas há ali muito tragédia clássica, muito. Muito. Se aquela cunhada depois mulher não é uma Lady Macbeth, então não sei o que é. Sim, tem muitos lives disso e eu conheço muito menos Shakespeare do que tu. Outra coisa que temos de falar aqui, que não é um tema tão elevado, nem tão intelectualmente... O Sporting? Não, que não é tão intelectualmente estimulante isto tem ótimas cenas de porrada, é preciso dizer. Sim. Ele era ótimo a fazer, e é muito engraçado aqui a presença das armas de fogo, não é? Que já marca uma diferença. Tinha pensado nisso, o casamento do mundo... Mas todo o filme é isso, o casamento do mundo moderno com o mundo clássico. Exatamente. Tu vês a falência do modelo feudal e a entrada do mundo moderno e o choque dessas classes. Sim, a forma como o filho mais novo morre no fim, não é? Quer dizer, 20 ou 30 anos antes, quer dizer, eu não sei precisar com exatidão quando é que as armas de fogo chegaram ao Japão, mas foi durante as navegações, foram os portugueses a pólvora. Mas antes das armas de fogo aquela morte não seria possível, não é? Ou seja, era uma coisa que eles próprios ainda nem estavam habituados a que pudesse acontecer. Claro. De repente um gajo leva um tiro e morre. Mas repara, o fator que eu falei há bocado da relação do homem clássico com o modelo clássico a cair em desgraça confrontado com a não aceitação desse modelo por parte dos mais novos, do moderno. Portanto, eu dou tudo ao mais velho. Os mais novos revoltam-se e começa a partir daí a confusão. O casamento disso com o que tu chamaste de cenas de porrada, que neste caso são tão densas do ponto de vista de informação. Eu estava a ser... Eu sei. Mas é que não é de anime leve, que aquilo é feito assim. Exato. Há ali um casamento muito subtil e muito inteligente entre uma falência de um mundo a desaparecer com a entrada e as dores de crescimento de um mundo a aparecer. As flechas contra as espingardas, as decisões feudais confrontadas com as decisões políticas modernas, decisões militares outdated a aparecer. Sim, questões de estratégia. Percebes? Estás a ver? Sim. Que denotam mesmo, e é por isso que eu leio ali o momento da Guerra das Rosas, a falência da monarquia inglesa feudal, para uma entrada para uma monarquia mais moderna, e ali eu assisto à mesma coisa. E a falência do próprio modelo feudal. Ou seja, tinhas um imperador distante, inalcançável, deificado, lá longe. E tinhas os senhores, cá está, os senhores da guerra, os senhores feudais locais. A unidade política reduzida, ou seja, havia fronteiras quase palpáveis entre reinos, entre senhores feudais, geralmente organizações familiares. A diluição disso, que não muito depois disto na Europa vai acontecer, que é o começo, antes ainda da Revolução Francesa, agora vou começar a divagar, antes ainda da Revolução Francesa, na altura de Westfália, da Paz de Westfália de 1648, que é onde nasce pela primeira vez a diluição da união política mais reduzida, dos pequenos reinos, dos senhores feudais, para cedência de poderes cada vez maiores e comunicação cada vez maior para os governos centrais, está lida ali. E a altura é aquela. Sim. Século XVII, final do século XVII, que vai culminar depois já no século XVIII com revoluções francesas e tudo, as criações do Estado-nação. Portanto, o conferir de uma oficialidade muito superior ao Estado como unidade política principal. Por sacrifício de quem? Do poder dos senhores feudais. Volta e meia afloram, ainda quando temos aqueles caciques
quando tu vais ver aqueles pequenos senhores, hoje em formato Presidente da Câmara, que mandam e desmandam, mas que são pequenas corruptelas disso. Exatamente. Mas que são, felizmente, exceções para um poder central organizado, não é? Mas isso está tudo lido ali. E mesmo, voltando à pergunta original, e eu divago, deixa-me falar, eu divago, faz mal, me à farto. vontade. Mas isso está lido mesmo no que tu chamas as cenas de pancadaria. Que é maravilhoso, que pancadaria, dada por quem e como. Exatamente. Mas sabes que, eu não sei se tu vais ter mais alguma coisa a acrescentar, mas... Esperemos todos que não. Eu só te digo... Não, eu só te digo ninguém se vai deitar. é que o Kurosawa tem... Este filme é muito rico, muito denso, com muita profundidade naquilo que está a contar. Mas há filmes do Kurosawa que são muito divertidos, atenção, não são... Por exemplo, está aí o póster dos Sete Samurais, é um filme muito divertido, comparado com este. Esse vale muito a pena e é... Preto e branco, não é? É preto e branco, vale muito a pena. Por acaso reviu no cinema há uns anos, daí esse póster mas em todos os filmes dele, da ação, fica esta noção de filmar a ação de uma forma muito... Lá está, é como tu estavas a dizer, é tudo muito pensado, é tudo tão bem feito, caramba. E eu também senti aqui no Run lives do Trono de Sangue, por causa das flechas, porque há um momento do Trono de Sangue em que o protagonista está cheio de flechas na sua armadura. Mas é isso, e dois pormenores também não falei, o vermelho do sangue, não é? Quando a mulher morre e tu não vês a morte dela, só vês a mancha de sangue a aparecer na parede, e os planos do céu também, que são magníficos e tenebrosos também. A passagem de tempo e a entrada de tempos difíceis. Sim. É o que eu leio naqueles planos do céu, que geralmente tens uma nuvem a acumular, que eu em 85 me pergunto quanto tempo terá estado ele à espera de uma cumulonimbo como deve ser, para ele poder, e com aqueles lives de cinzento, que é maravilhoso, que é mesmo avisar, vem aí tempos complicados. Não, é efetivamente uma obra-prima, tenho pena de não ter visto mais cedo, mas devo-te dizer que tenho e não tenho. Porque, tudo bem, vou fazer quase 50 anos, não é propriamente uma idade muito provecta, mas é um facto que não sei como é que eu teria reagido com 18, ou 19, ou 20 anos, estás a ver? Não teria com certeza o paralelismo ou a identificação que eu teria com Shakespeare hoje em dia, porque não tinha essa ligação ainda. Eu devo dizer que ver na altura em que o filme sai, eu tinha 10 anos. Pois, portanto, não ia ser muito fácil. Eu devo ter visto com 11, 12, por aí, num ciclo qualquer de cinema da RTP na altura, que o meu pai via. Devo ter visto, atenção, as tais imagens, sim. Não tendo a certeza se foi aquele. Mas, sendo a cores, é possivelmente que sim. É o mais conhecido para todos os efeitos dos filmes dele. Portanto, não sei se não terá acontecido na altura certa. Quer dizer, com 40 anos tinha sido porrar à mesma, não é? Não, mas pelo menos agora e eu convidei também para falares desse filme, também pensando nessa tua ligação com Shakespeare, e foi é bom quando um filme despoleta este tipo de troca de argumentos. E fico contente que te tenhas gostado e que te tenha dito tanta coisa. Sim. Comunicou muito. E principalmente a transglobalidade do Shakespeare. Eu chego à conclusão que um Shakespeare feito na Polónia, um Shakespeare feito... Eu vi há uns anos uma peça na Manha Macbunho, que era o Macbeth tribal africano. Uau, okay. Genial, fabuloso, no Teatro Nacional. Feito cá. Eu fiz, já foi há uns anos, porque eu ainda estava a estudar. Vi essa peça em análise, quando estava a fazer um seminário de análise de espetáculos. Fabuloso. É transglobal, é transgeracional, tu podes fazer isso. Sim. Isso é portanto, não me espanta nada uma reinterpretação. Agora, tem que ser feito por alguém que saiba, obviamente, o que está a fazer, não é? Alguém que tenha um conhecimento suficiente, não é... Ok, agora vou então fazer, sem desmerecer, vou enfiar 3 balões nas costas e sou... Não, é só porque eu acho que nesse caso ficas muito reduzido a um dispositivo e depois... tudo o resto, ou seja, eu até acredito que aquele dispositivo pudesse funcionar,
mas ou os atores teriam de ser muito melhores na sua capacidade de mudarem de personagem e mesmo assim não nos fazerem... A mim, pelo menos, eu sentia sempre que estava a sair da peça porque não havia uma coerência do início ao fim. E o texto, e às tantas, acho que às vezes o Shakespeare é uma muleta de ok, tenho Shakespeare, depois o resto, pronto, pá, já dá para pôr ali no cartaz, tem aqui uma peça de Shakespeare, depois logo se vê. Isso aconteceu também numa versão que eu vi do Macbeth, até foi há pouco tempo, curiosa porque era muito low budget, que era, vamos reduzir a peça do Macbeth às falas do Macbeth e da Lady Macbeth, ou seja, tirar tudo o resto. E de repente aquilo não tinha significado nenhum, porque, ok, tinhas ali diálogos fantásticos, mas e o resto, não é? Faltava o corpo da peça. Me faz lembrar aquela, isto não tem nada a ver, mas faz-me lembrar aqueles vídeos de YouTube de umas pessoas que aquilo é hilariante, umas pessoas que se dedicaram a retirar a música de videoclipes e colocar só o ruído ambiente da filmagem dos videoclipes. Opa, é magnífico. O Everybody Around the World do Mick Jagger e do David Bowie, o videoclipe sem a música, só eles à volta a dançar na rua com o barulho dos sapatos no chão, é maravilhoso. Pá, e acho que não estamos muito longe quando tu fazes isso, quando tu retiras a informação específica da peça e deixas só os diálogos de... Fica uma coisa caseirinha, pronto. Sim, fica no máximo conflito doméstico. Para fazer uma coisa bem feita é preciso tempo, é preciso dinheiro, é preciso... Acho que foi a produção mais cara da altura no Japão. Desculpa, e quando ousas fazer qualquer coisa diferente, tu precisas planear tanto ou mais do que se fizesse aquilo que é expectável. Exatamente. Percebes? Parece-me a mim. Pronto, Mário, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Não, eu acho que quero-te agradecer este convite e deste-me vontade de ver mais coisas dele. Ver mais coisas dele. Talvez para uma próxima conversa, estou muito curioso por falar para mim de outro realizador completamente diferente, que eu tenho muita curiosidade, que para mim está subvalorizado e que é o último objeto da minha curiosidade, como gajo que está com um pé num mundo e no outro em simultáneo, num moderno e no antigo também, chamado Peter Weir. Mas pronto, a gente logo fala dele. Mas há algum filme em especial? Eu tenho uma data de coisas para rever dele. O Picnic em Hanging Rock é muito fixe. Já me falaste desse? Nunca vi, já me falaste desse. Eu gostava de rever a testemunha, porque já ouvi tanta gente a falar bem do filme, mas eu não gostei muito quando o vi há muitos anos. Sim. Eu gostei imenso do filme. Só me lembro do Harrison Ford a mugir uma vaca, a tirar o leite das tetas de uma vaca. É a única coisa que eu me lembro desse filme. Mas, olha, para mim é um dos papéis fora da caixa do Harrison Ford, com uma fragilidade que ele a dada altura tem. Ele é um homem de poder. Sim. Colocado num local vazio de poder, um local com uma anarquia entre aspas, saudável. Sim, tenho pesado do ponto de vista religioso, mas uma anarquia saudável. Não, há coisas dele muito interessantes. A Costa do Mosquito é muito interessante. Eu sou fanzaço, tudo bem que é o clichê máximo dele. Sou fanzaço do Clube dos Poetas Mortos, obviamente. Mas há uma data de outras coisas que eu gostava de rever dele. Algumas coisas menos conhecidas que eu andei a pesquisar aqui, não sei dizer nenhuma agora, mas que eu andei a pesquisar no IMDb e que tenho que... o Master and Commander também, acho que até foi... Exatamente, foi a última que eu vi dele. Foi o último que vi no outro dia, precisamente. O Master and Commander é muito curioso. Eu, preconceituosamente, não vi na altura porque pensei, pronto, Russell Crowe, mais um filme de pancadaria, mas agora é no mar. Não é bem assim. Sim, eu lembro de ter gostado do filme quando o vi há... Eu gostei bastante, uma lógica estratégica e de relações do que é importante. Aquele biólogo que viaja... Já não me lembro de nada do filme. Que é um biólogo que viaja com ele e a quem ele pede que abdique de parar naquela ilha ou na outra, porque era um gajo que literalmente estava a começar a catalogar espécies que eles encontravam nas navegações. Os gajos param para ali numa coisa arrasada de Galápagos na altura e ele começa fascinado com toda a fauna que ali existe, mas estrategicamente tem que se pirar rápido porque eles estão em perseguição de um navio que os atacou e que quase que os incapacitou. É muito interessante como dado histórico, como dado estratégico histórico, portanto de uma geopolítica, uma geoestratégia daquela altura. Portanto, cá está, é outra...
é outra das coisas que me espanta e que me deixa muito curioso com Peter Weir, que é o dar cartas em N géneros e com N assuntos. Não é alguém que tu possas catalogar como, pronto, este é o realizador que gosta de fazer filmes de combate, este é o realizador que gosta de fazer filmes disto, filmes daquilo, filmes Mas acho que infelizmente desistiu do cinema já há uns anos. Pois, pronto, olha, é o que é. Mas pode ser que tenha deixado de ter coisas para dizer. Às E vezes também acontece, sim. Aliás, o penúltimo, não o episódio antes deste anterior, em que falámos do Vem e Vê, também era o caso desse realizador que achou que já não tinha mais nada a dizer e ficou-se por aquele último filme, que de facto é extraordinário. pronto. Mas é isso. Eu estou muito curioso por ver mais coisas do Peter Weir. É pá, porque agora vou dizer uma coisa um bocadinho mais intimista. Quando uma pessoa está quase não, acabei de fazer 49, mas quando uma pessoa está prestes a chegar aos 50, a ideia que eu tenho é melhor catalogar. Porque eu nunca vou conseguir ver vais tudo o ver. que existe. Sim. Mesmo que viva... Isso eu sinto agora mais porque na Antena uma das várias coisas que faço é um podcast sobre séries. Epá, e quando não está a ser bom, não vou ver mais. Para quê? Para falar 10 minutos na rádio sobre isto? Para ver quê? 10 episódios, perder 10 horas da minha vida? Pá, não. 2 ou 3 episódios, se já não está bom, não vale a pena. Eu estou assustado porque às tantas a gente põe a fasquia um bocado mais alta. Porquê? Porque já e juro que digo isto completo, sem mínima cagança. Eu coloco a fasquia um bocado. Aquilo que me vai surpreendendo é natural. Com o correr dos anos vai escasseando. Sim, claro. Não há tanta coisa que te surpreenda. Claro. Eu lembro-me, há uns tempos, ter apanhado, já não sei quem, em minha casa, alguém da minha família, já não lembro qual das pessoas é que foi, a ver uma série muito interessada. Mas parece ser da época. É a história de uma rainha que não sei o quê. Eu começo a ver, mas isto é o Ricardo III. Estás a ver uma adaptação moderna do Ricardo III. Não, mas não se chama Ricardo. Está bem, mas este é o Ricardo III. Alguém que está farto da conjuntura, não serve para amar, está a mover-se na antecâmara do poder, a urdir estratagemas para chegar ao poder. Por duas razões. Porque quer o poder, não é por achar que o poder necessita dele, mas é porque ele necessita do poder, e pura e simplesmente porque ele se sente impreparado, fisicamente, ou seja lá o que for, para o assunto social em épocas de não tormento, de não run. Isto é o Ricardo III. Estás a ver uma versão do Ricardo III moderna. Pois. A história é muito original. Não é, não. Sim, mas isso também é preciso as pessoas relativizarem um pouco o que é original e o que é que não é. E também lerem e verem um bocadinho Com certeza. Mas então, o que me tem acontecido é que coisas que me põem num hype muito grande. Eu já tenho receio. Já me aconteceu 2 ou 3 séries, eu ter visto 2, 3 episódios e ter pensado, mas era isto. Pois é isso. Ok, está bem. E depois o problema de uma série é que um filme, pronto, é uma experiência fechada. Tu começas a ver uma série e tens um dilema, que é ou acabas e continuas, ou não acabas, mas deste o teu tempo por mal emprego porque vais ver uma coisa que nunca vais acabar. Pois. E isso é uma coisa que me chateia muito nas séries. Eu desisti de algumas séries ultimamente. Desisti do Bear. Não tenho nada contra, é giro, mas até agora não me surpreendeu. Vi aqui 3, 4 episódios daquilo. E há outra que vou dizer uma heresia, com certeza. Eu, depois de ver coisas fabulosas como... É uma pessoa que eu tenho pena que não volta a fazer mais séries, já digo. Mas depois de ver coisas fabulosas, não consegui ver mais do que 4, 5 episódios também do Succession. Do Succession, ok. Não das consigo. boas séries, de facto. Pá, é uma série conotada como boa. Até agora não me surpreendeu. Pode acontecer, já me disseram, continua, porque vais ver que depois acontece isto e aquilo. Eu acho que não é propriamente surpreendente, mas está muito bem escrita, muito bem interpretada, e esse foi um prazer ver. Acredito E o The que Bear também, se bem que o The Bear, e eu não vi tudo do The Bear, aquela tensão é muito... A mim dá-me apoplexia, a mim dá-me quase apoplético. Eu penso, quando é que aquele gajo tem um ataque de coração? Sim. Quando é que aquele gajo baica, eu não o vejo a comer, eu não o vejo a dormir, eu não vejo a fazer nada que seja winding down, estás a ver? É um crescente constante de adrenalina. Exato. Sinto cansativo em algumas alturas, mas pode ser que repegue. A mim custa-me, quando se fala de coisas bem escritas, custa-me não conseguir voltar a ver algo com uma qualidade, por exemplo, de um Aaron Sorkin num West Wing, que eu já vi não sei quantas vezes,
ou no Newsroom, que é igualmente genial, escrita também por Aaron Sorkin. Studio 60 on the Sunset Strip, já viste? Também Não do Aaron vi. Sorkin, vale muito a pena. Ainda não E é vi. só uma temporada. Ainda não vi. Mas estás a ver, tenho pena de ser uma temporada. Eu acho que não, acho que é ótimo, ainda bem. É só isso? Ainda bem que é só uma. E fecha, porque aquilo foi cancelado, mas eles conseguiram fechar a série. É uma série sobre os bastidores de um programa tipo Saturday Night Live. Epá, e está muito bem. É uma série mais corriqueira, mas está muito bem escrita. É muito divertida de se Tens ideia ver. onde é que isso está? Pá, eu tenho em DVD. Não sei se tem em algum ok. sítio. Acho que não está em sítio nenhum. Ok. Eu achei fabuloso. West Wing é a minha série preferida de sempre. Esquece. E depois disso, o Newsroom, já me tinha falado várias vezes, eu fui preguiçoso para começar e depois percebi que estava no HBO, Highway, comecei a ver e agarrou-me completamente. O gajo é magnífico a escrever. E tens um gajo a escrever também que me tem surpreendido, que eu nunca me lembro do nome, e tu se calhar vais-me ajudar. É o gajo que escreve o Chernobyl, que é genial. E escreve, mais recentemente, a versão série do Last of Us, que para mim é a série do ano passado. Sim. Eu sei quem é, não sei dizer o nome, mas Last sei of quem é. Us, com um tema completamente que as pessoas pensam, ei, as zombies. Não pensem nisso. Eu não Não sou grande penso fã nisso. do Last of Us, confesso. pá, é mas é daquelas coisas que eu reconheço que aquilo é bom. Do ponto de vista mas, relacional, sim, é maravilhoso. Eu- Esquece há episódios onde tu nem vês, não há um único zombie. Eu reconheço que aquilo é bom, só não é para mim. É só isso. Pronto, é mais percebo-te, isso. percebo. É como a Guerra dos Tronos. Eu reconheço que aquilo é bom, mas eu não entro naquilo. Pronto. E se calhar um dia volto a tentar, mas... Eu vou, se calhar, fechar o teu programa, não sei se ainda estamos no programa, mas Já estamos, sim. Mas Entretanto, pronto. estamos a falar de séries. mas- pronto, se calhar fecho-te o imperdoável com uma coisa que possivelmente será imperdoável. Não vi um único episódio na minha vida de Guerra dos Tronos. Nenhum. Nunca me puxou especialmente a ideia. Toda a gente diz, "Ih, ficas agarrado e tal." Eu até gostei do Senhor dos Anéis na altura, portanto, Sim. até dou isto barato. Agora, eu nunca foi uma prioridade para mim. Eu gosto do tipo de coisa, eu gosto de coisa crua, relacional. Daí eu gostar do Last of Us. Ou gosto da coisa ativa, social, um Newsroom, o West Wing, uma coisa qualquer ligada. Uma série, eu não sei como é que não acontece uma série forte sobre Wall Street e sobre os descalabros financeiros e económicos. Sim. Filme já há. Onde é que está o Lobo do Wall Street série? Onde? Pois. Sim, verdade. Percebes? É uma boa maneira de fecharmos. Exatamente. Obrigado, Rui. Obrigado eu.